Olá, turma, tudo bem? Essa videoaula, ela tem o objetivo de continuarmos o assunto proteínas, né? Anteriormente eu havia falado sobre a estrutura primária das proteínas, a estrutura secundária e a sequência agora volta-se para a estrutura terciária e quaternária. E posteriormente eu vou falar sobre a desnaturação das proteínas. Então, dando sequência ao assunto, né? A estrutura terciária, ela resulta de dobras na estrutura da proteína que são estabilizadas por interações que ocorrem entre as cadeias laterais dos aminoácidos, né? De forma resumida, assim, né, o que viria a ser a estrutura terciária, né? Ela representa uma estrutura tridimensional da proteína. É como se fosse aquela forma 3D de uma proteína, a estrutura 3D dela, tridimensional, né? É quando eu junto aí, por exemplo, todas as estruturas secundárias da proteína, né? Junto tudo aí num bolo só e considero toda a estrutura, ok? Relembrando que a estrutura secundária ela é resultante de interações que ocorrem entre aminoácidos próximos, que ocorrem na cadeia proteica. Quando eu falo de estrutura terciária, né, isso representa a interação que ocorre entre todos os aminoácidos na cadeia proteica, ok? Então, essas interações das cadeias laterais dos aminoácidos, de um aminoácido com outro, né, pode ocorrer, por exemplo, aqui um aminoácido que está presente no início da proteína, interagindo com um aminoácido mais distante, ou um aminoácido mais próximo, entre aminoácidos próximos também, né? Tudo isso aqui, essas interações, né, formam uma estrutura tridimensional, que é a estrutura terciária, ok? Né? Se nós observarmos aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um aminoácido que possui uma carga negativa. Ele pode interagir com a cadeia lateral de outro aminoácido que tem uma carga positiva, ok? Esse tipo de ligação aqui, uma carga positiva ligando com uma carga negativa, a gente chama de ligação iônica, ok? E ocorre entre as cadeias laterais que estão presentes na proteína, né? Aqui outro tipo de interação, interações hidrofóbicas. Se eu tenho aqui dois aminoácidos com cadeias laterais hidrofóbicas, como exemplos aqui, duas valinas, né? Elas podem interagir, né? Só para relembrar aí, o que é hidrofóbico vai interagir com o que é hidrofóbico, né? Isso para manter a distância da água, né? Então a tentativa aqui é manter o que é hidrofóbico escondido da água, certo? Outro tipo de ligação aqui importante para a manutenção da estrutura terciária são as chamadas pontes de sulfeto, que nós já havíamos mencionado para vocês, né? Então a ponte de sulfeto, ela vai ser formada entre um aminoácido cisteína com outro aminoácido cisteína, né? Quando isso ocorre, vai formar um aminoácido derivado que é chamado de cistina, né? Então, o que seria uma cistina? A ligação entre duas cisteínas pelos enxofres, formando uma ponte de sulfeto. Tem aminoácidos na cadeia polipeptídica na proteína, né, que podem se associar, se interagir um com o outro, pelas cadeias laterais, formando pontes de hidrogênio. Em resumo, então, né, as ligações que mantêm a estrutura terciária intacta são ligações iônicas, interações hidrofóbicas, pontes de sulfeto e pontes de hidrogênio. Ok? Anotem esse detalhe aqui, né? Eu posso perguntar aí, quais tipos de ligações mantêm a estrutura terciária de uma proteína? São essas ligações aqui. Ok? Um detalhe bastante importante, né? A estrutura terciária da proteína normalmente está relacionada com a função dessa proteína. O que eu quero dizer com isso? Quando a estrutura terciária dela está íntegra, né, ou seja, essa proteína está dobrada de forma correta e tem a sua estrutura 3D, tridimensional, de forma correta, ela vai ter atividade. Se fosse um hormônio, por exemplo, né, quando eu tenho um hormônio com a sua estrutura terciária íntegra, né, com a sua estrutura tridimensional intacta, esse hormônio vai agir como hormônio, vai ter ação hormonal. Se for uma proteína de defesa, como exemplo os anticorpos, né, se a estrutura tridimensional desse anticorpo estiver correta, estiver dobrada de forma correta, ele vai exercer a sua ação de defesa do organismo. Caso isso não ocorra, vamos dizer aqui, houve a ruptura de algumas dessas ligações aqui, né, e isso vai romper, vamos dizer assim, vai desestabilizar a estrutura terciária. Se essa estrutura terciária é perdida, parcialmente ou totalmente,
Isso pode levar à perda da ação da proteína, ela perde a sua atividade biológica. Anotem esses detalhes, então. Então, é o que eu mencionei, ó, a estrutura terciária está relacionada com a atividade biológica da proteína, né? Resumindo, a estrutura terciária ela deve estar intacta, né? Ela deve estar íntegra para que a proteína tenha a sua atividade. Nesse slide eu trago um exemplo de uma proteína e que se nós focarmos próximos aqui, a gente vai perceber que existem alfas-hélices, né? Observem aqui, tem várias alfas-hélices. Lembrem-se que a alfa-hélice é considerada uma estrutura secundária da proteína, ok? Se eu somar todo esse conjunto aqui de estruturas secundárias, né, e considerar a proteína na sua forma inteira aqui, na sua estrutura tridimensional inteira, né, o conjunto de todas as estruturas secundárias agrupadas, né, a forma com que ela está dobrada e como um todo, isso aqui representa para nós a estrutura terciária, ok? Todas as proteínas têm pelo menos uma estrutura terciária, né? Todas elas têm estrutura terciária. Porém, algumas contêm um nível a mais, que é a estrutura quaternária, ok? Não são todas as proteínas que contêm estrutura quaternária, né? Então, quais são as proteínas que têm estrutura quaternária? Aquelas que são formadas por duas ou mais cadeias polipeptídicas, ok? Então, quando eu tiver uma proteína que tem mais de uma cadeia polipeptídica, ela vai apresentar uma estrutura quaternária, né? E a estrutura quaternária nada mais é do que a interação entre as cadeias polipeptídicas diferentes de uma proteína. Então, refere-se ao modo pelo qual duas ou mais cadeias polipeptídicas interagem. É a interação delas. Cada uma dessas cadeias polipeptídicas contém os três níveis estruturais citados. Quais são? Estrutura primária, estrutura secundária e a estrutura terciária. Ok? A outra questão, o que vai manter a estrutura quaternária íntegra? Os mesmos tipos de ligações que mantêm a estrutura terciária, que são as ligações iônicas, pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto e interações hidrofóbicas. Ok? Então, o que vai manter a estrutura quaternária? As mesmas ligações que mantêm a terciária. Se nós, então, observarmos aqui, uma proteína que tem duas cadeias polipeptídicas, um polipeptídeo A e um polipeptídeo B, cada cadeia polipeptídica tem uma estrutura terciária. Aqui um em roxinho, o A em roxo, e o B em azul. A interação entre essas duas estruturas terciárias é o que vai formar a estrutura quaternária. Okay? Eu posso ter uma proteína com duas cadeias polipeptídicas e, neste caso, eu vou chamá-la de proteína dimérica. Se forem três cadeias polipeptídicas, trimérica, quatro cadeias polipeptídicas, né? Assim por diante, né? Então, essas subunidades aqui, né, que são as cadeias polipeptídicas, podem ocorrer em número variado, dependendo da proteína, ok? Muitas proteínas só têm uma cadeia polipeptídica, porém algumas outras têm mais de uma cadeia polipeptídica. Então, um resuminho aí para nós, né? Nós mostramos aí a estrutura primária das proteínas. O que é a estrutura primária? A sequência dos aminoácidos que apresenta aí a cadeia polipeptídica, ok? Em seguida veio a estrutura secundária, né? Na estrutura secundária ocorrem interações, pontes de hidrogênio são formadas entre aminoácidos próximos aqui na cadeia polipeptídica, né? E isso leva à formação de uma estrutura do tipo alfa-hélice ou então de uma estrutura do tipo folha beta pregueada, né? E o terceiro nível de organização é a estrutura terciária, que representa aí a estrutura tridimensional da proteína, né? É a forma com que ela se dobra a forma com que a proteína se dobra, né, e forma essa estrutura 3D, ok? É a junção de todas as estruturas secundárias, ok? E por fim a estrutura quaternária, que representa a associação entre estruturas terciárias de uma proteína, né? A questão é, toda proteína tem estrutura quaternária? Não. Quais proteínas que têm estrutura quaternária? Aquelas que são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Agora, se eu perguntar, toda proteína tem uma estrutura terciária? Sim, toda proteína tem estrutura terciária, ok? Podemos classificar as proteínas em proteínas simples
são aquelas que são formadas apenas por aminoácidos, e proteínas conjugadas. Quando eu falo proteína conjugada, uma parte dela é formada por aminoácidos, é a parte proteica dessa proteína. Eu vou chamar essa parte de aminoácidos, ou seja, a parte proteica, de apoproteína. Porém, tem alguma outra parte na proteína que não é aminoácido. A gente vai chamar essa parte de não aminoácida, não proteica, de grupo prostético. Ok? Proteína simples, só aminoácido. Proteína conjugada, além dos aminoácidos, tem algum outro grupo, que eu chamei de grupo prostético. Quando eu me refiro à proteína conjugada, a proteína inteira, com a sua parte proteica e não proteica, recebe o nome de holoproteína. É tudo aí, o que é proteico junto com o que não é proteico. A proteína, a parte de aminoácidos, a apoproteína. E a parte que não é aminoácido, grupo prostético. Ok? Ficou claro, né? Então aqui, ó, vou dar alguns exemplos de holoproteínas. Glicoproteínas. As glicoproteínas têm uma parte formada por aminoácidos e uma parte que contém carboidratos. Lipoproteínas, além de aminoácidos, contém lipídios, fazendo parte. Nucleoproteínas, além de aminoácidos, contém ácidos nucleicos. M-proteínas, além dos aminoácidos, contém o grupo M. Exemplo aí é a hemoglobina. E as metaloproteínas, metalo de metais, né? Então, além dos aminoácidos, as metaloproteínas contêm algum metal. Exemplo, ferro, cobre, manganês, molibdênio, zinco. Ok? Então, existem proteínas simples e proteínas conjugadas. Além disto, podemos classificar as proteínas em proteínas globulares ou proteínas fibrosas. As proteínas fibrosas, tem dois exemplos aqui que eu trago, né? Um deles é o colágeno e o outro a queratina. Normalmente as proteínas fibrosas, elas têm características que são comuns aí, né? Apresentam uma forma alongada. São geralmente insolúveis na água e desempenham um papel basicamente estrutural nos sistemas biológicos. Então, o colágeno, por exemplo, ele dá elasticidade à pele, né? Faz parte da matriz extracelular. A queratina dá uma rigidez a estruturas como pele, unha, cabelo, cascos de animais, né? Além disto, estas proteínas fibrosas, elas possuem cadeias poliméricas, polipeptídicas, muito longas, que são regulares, são formadas por estruturas secundárias regulares. Normalmente são poucos aminoácidos que formam essas proteínas. Okay? São proteínas que fornecem suporte aos organismos. Também tem a função aí de dar forma e proteção externa a vertebrados. Outro tipo de classificação aí são as proteínas globulares. Como o nome já diz, as proteínas globulares têm um formato de esférico, aí, semelhante a glóbulos. Né? Possuem diversas funções nos sistemas vivos. A maioria das proteínas no organismo são globulares. Alguns exemplos: enzimas, mioglobina, hemoglobina. Né? Geralmente, as proteínas globulares são solúveis em água, ao contrário das proteínas fibrosas, são pouco solúveis na água. Ok? Um outro assunto importante referente às proteínas é o que nós chamamos aí de desnaturação de proteínas. A desnaturação representa um processo no qual a proteína ela perde a sua estrutura. Né? Então, é a alteração da estrutura da proteína, porém, não ocorre ruptura das ligações peptídicas. Né? Então, o que acontece normalmente? Eu vou ter a proteína na sua forma tridimensional, aqui, na sua estrutura, com sua estrutura terciária intacta. Eu chamo esse tipo de proteína aí de proteína nativa. Né? Ela está com a sua forma intacta. Quando ela perde a estrutura terciária e até as secundárias, ela sofre o processo de desnaturação. Ok? Existem agentes que causam desnaturação nas proteínas, começando aí pelos agentes físicos, né? Alterações de temperatura. De forma geral, as proteínas elas trabalham, elas têm atividade, elas mantêm a sua estrutura intacta em uma faixa de temperatura específica. No nosso organismo, a temperatura normal é em torno de 37 graus, por aí. Né? Então, as proteínas do nosso organismo, elas tendem a
ter uma temperatura ótima de atividade por volta de 37 graus. Ok? Temperaturas muito extremas, frio muito extremo, calor muito extremo, desnaturam as proteínas. Ok? Na verdade, o frio até não desnatura, né? Na verdade, o que vai desnaturar mesmo é o calor excessivo. Outros agentes físicos, raio-x e ultrassom, são capazes de desnaturar as proteínas. Ácidos e bases fortes são agentes químicos, né, que desnaturam proteínas. Então, como eu mencionei antes, quando eu falei de ácidos e bases, né, de pH, as proteínas trabalham num pH específico no nosso organismo. Elas têm ação num pH específico. Um extremo de pH, um ambiente muito ácido, um ambiente muito básico, vão fazer com que a proteína se desnature, perca a sua estrutura terciária e até a secundária, e isso faz com que ela deixe de exercer a sua atividade. Outros agentes químicos, né, como os detergentes, a ureia e o beta-mercaptoetanol, são agentes que também provocam desnaturação. No caso desse último aqui, que é o beta-mercaptoetanol, ele quebra as pontes de sulfeto da proteína. E isso ajuda a desnaturar a proteína. Quando uma proteína se torna desnaturada, ela adquire algumas propriedades aí. Por exemplo, diminuição da solubilidade, ela fica menos solúvel na água. Vou dar um exemplo aqui, bem simples. Quando a gente cozinha o ovo, a gema aí do ovo, a clara, tem proteína, né, que é a albumina. Essa albumina aquecida, ela desnatura e ela fica menos solúvel na água. Outra questão da desnaturação é que a proteína ela fica mais fácil de ser digerida, né, de ser quebrada, degradada, quando ela está desnaturada. E, por fim, proteína desnaturada perde a atividade biológica. Né? Então, a enzima deixa de agir como enzima, o hormônio deixa de atuar como hormônio e os anticorpos deixam de ser anticorpos, de agir como anticorpos, etc. Ok? Proteína desnaturada não tem ação biológica. Isso é uma regrinha.